Ô, glória! A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, nosso Criador de céus e terra. Nós, filhos do Senhor, louvamos a Deus no dia de hoje por mais uma oportunidade de estar na presença do Senhor. Encerramento deste livro poderoso, Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus, nós estamos no capítulo 28, mais um Desperta Crente, ô glória, 11 de junho de 2024. Deus é fiel, louvado seja Deus por sua vida, pela sua companhia neste canal, pela sua confiança nesta obra que Deus confiou em minhas mãos. Eu quero externar minha gratidão a Deus. Irmãos, não repara, meu olho tá assim que eu tô cheio de sono. Eu tô cobrindo a minha filha no trabalho, como eu falei com vocês. Minha filha tá de férias e então eu vou com meu esposo, saio de casa 4 e pouca da manhã. Volto pra casa meio-dia e pouca. E aí no decorrer do dia eu não tenho tempo para descansar, para dormir, né? E hoje eu tô gravando até o vídeo um pouco atrasada, porque foi muita correria nesse dia. Mas Deus é fiel e daqui a pouquinho o vídeo vai chegar para você aí. Vamos lá então? Vamos dar continuidade, porque Deus é bom. Depois que eu terminar aqui, não se preocupe, eu vou dormir, tá? Eu tenho que dormir um pouco, senão eu não vou aguentar. Deus é maravilhoso e à noite ainda tem culto. Deus é bom, muito bom é o nosso Deus. Ele renova nossas forças. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Paulo inicia a sua ministração e curas em Malta. Vamos lá. Depois de... Nós sabemos que Paulo entra aqui em pré-julgamentos, ele vai levado ao Sinédrio, ele vai ser levado aos templos para ser julgado. Desde o capítulo 23, Paulo está nesse processo aqui de tentativas de o prender, tentativas de o matar pela mão dos judeus. Agora ele já vai ser entregue aos romanos, que ele mesmo apela para César, porque havia uma armadilha entre ali os romanos para matar ele, entre os líderes religiosos, os judeus ali naquele tempo, os fariseus, saduceus, estava tudo reunido para tentar matar Paulo. Então Paulo apela para César para ser levado a Roma. Nós vamos ver que Paulo escreve a carta aos romanos, aos cristãos que estão em Roma. Ele escreve essa carta com o desejo dele ir a Roma pregar para os irmãos em Roma, para conhecer os irmãos em Roma, porque no Pentecostes, como foi pessoas de todos os lugares ali, alguns ali se converteram ao Senhor e foram para Roma. E em Roma, ali tinha uma igreja, né, presidida ali por aquelas pessoas que se converteram ali no Atos capítulo 2, ali no Pentecoste, e ali havia uma igreja e Paulo desejou ir conhecer os irmãos de Roma para instruir, para ensinar, para passar um pouco do conhecimento que ele tinha para a igreja, né? Porque então era uma igreja nova, nascida, né? E ali Paulo tinha o desejo de ir. Olha que coisa linda. Paulo tinha o desejo, mas Paulo não imaginava que ele ia chegar a Roma preso. Ele não imaginava que ele iria preso, né? Como um prisioneiro para chegar a Roma. Mas você vai ver que vai cumprir o propósito do Senhor. A gente vai chegar no finalzinho, nós vamos ver que vai cumprir o propósito do Senhor. Porque mesmo ele indo preso, mesmo ele indo como prisioneiro, ele vai ter liberdade em Roma para pregar o evangelho, né? Dentro na prisão domiciliar, qual ele vai ficar. Então vamos lá. Então, após eles chegarem em terra seca, né, todos salvos, como foi a promessa do Senhor, como o Senhor enviou o anjo ali no capítulo 27, para falar para Paulo que ele não aconteceria nada a ele, que ele descansasse o coração, que ele chegaria no propósito, que era necessário ele ir a Roma para pregar para César. Era um propósito do Senhor, que todas aquelas almas do navio não morreriam, e ele passou por aquelas todas as situações, desde o capítulo 23, se você começar ali no capítulo 23, como a gente pegamos, né, desde o início do livro, mas no capítulo 23 é que começa toda essa trajetória que Paulo vai chegar aqui no capítulo 28. Agora no capítulo 28, ele vai chegar na ilha chamada Malta. Essa ilha de Malta, ela era perto da província romana ali, né? Mais ou menos 100 quilômetros perto ali da província romana. Ela pertencia à província romana. E ali naquela ilha, se você vai ler, em algumas traduções, vai estar bárbaros, né? Que é a tradução. Na original também tá assim. Mas aqui na minha tradução tá dizendo assim, ó. Estando a salvos em terra, estando a salvos em terra, soubamos que a ilha se chamava Malta. Eles ficaram sabendo que a ilha se chamava Malta. Então ali, eu creio que eles já começaram a sentir medo. Por quê? Porque as pessoas daquela ilha eram conhecidas como os bárbaros. Mas não era porque eles eram violentos. Não era isso. Eles eram conhecidos como bárbaros. Por quê? Porque eles não faziam parte das traduções romanas. Eles não eram letrados como os romanos. Então os romanos colocaram esse nome nas pessoas que eram incultas para eles, né? Pessoas que para eles não tinham sabedoria e que não guardavam a cultura romana. E que não guardava a cultura romana naquele tempo. Então, quando Lucas escreve aqui os bárbaros, Lucas não está incitando, Lucas não está aqui atacando eles, Lucas está falando, porque era conhecido o povo naquele tempo por bárbaros, né? Que não guardava a cultura romana, que não eram letrados, então que não faziam parte, ele era inimigo de Roma, esse povo também, e por isso tinha esse nome, os bárbaros.
Mais tarde, os bárbaros é que vai invadir Roma, né? Eles vão invadir Roma, bem mais tarde, eles vão destruir Roma. São os bárbaros, inimigos de Roma. Então, quando eles chegam nessa ilha, que eles ficam sabendo que eles estavam na ilha de Malta, imagine aí como que eles ficaram com medo, né? No mar eles sobreviveram, chegaram em terra seca, em terra firme, a qual estava pisada, mas porém chegaram numa terra onde eles sabiam a fama, onde eles sabiam os comentários que era naquele lugar. Os habitantes da ilha demonstraram impressionantemente bondade para conosco. Prepararam uma fogueira, receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Lucas escreve impressionante, por quê? Porque eles achavam que essas pessoas eram ruins, eram as pessoas mais, e eles já tinham na convicção, né, esse conhecimento. Mas quando eles chegaram, eles ficaram impressionados. Por quê? Irmãos, é um perigo quando você dá ouvido para aquilo que o povo fala. Há pessoas que vão falar mal de alguém. Você sabia? Eu tenho isso comigo. Quando alguém vai falar mal de alguém, alguma coisa assim, você tem que pedir a visão de Deus naquele momento e a espiritualidade. Você tem que pedir também discernimento a Deus. Por quê? Porque o diabo pode estar usando aquela pessoa para roubar de você uma bênção que Deus tem através daquela outra pessoa. Porque nós somos abençoados através de pessoas. E todas as vezes que o diabo sabe que alguém vai somar no seu ministério, que alguém vai somar na sua vida, que alguém vai somar com você, ele vai fazer de tudo para afastar essa pessoa de você. Ele vai fazer de tudo. Sempre vai levantar alguém, sempre alguém vai se pôr contra, alguém vai se opor contra você, então algo vai acontecer. Então aqui eles ficaram impressionados, por quê? Porque eles tiveram julgamento precipitado. Não os irmãos aqui, eu falo julgamento precipitado pelo que fala. Não é assim? A gente às vezes tem julgamento precipitado. Às vezes a pessoa fala, ó, missionário Odete é assim, assim, e as pessoas vão acreditar naquilo que estão falando, mas não vai acreditar quando chega perto. Eu já ouvi com esses ouvidos aqui que o Senhor me deu, pessoas chegarem pra mim e falar, missionária, falaram de você assim, assim, mas perto de você, conhecendo um pouco mais, eu vejo que é mentira, eu vejo que não é verdade o que falaram. Porque é assim que Satanás faz, ele usa a boca de pessoas para tentar fazer com que pessoas se afastem de nós. Até em sonhos, irmãos. O inimigo é tão sujo que ele pode vir em sonho, dar um sonho maligno para alguém, para degredir a imagem de outra pessoa. Até em sonho, nós temos que ter discernimento. Por que eu afirmo pra você que ele vem em sonho? Porque quando ele veio tentar me corromper no ministério, ele veio em sonho. Eu tive uma experiência em sonho com Satanás. Ele veio muito bonito, um homem bonito, bonito, num terno, não veio de rabo, não veio de chifre, não veio de aquele garfão na mão, nada disso. Ele veio, um homem lindo que não tem explicação aqui na terra. Eu nunca vi um homem tão bonito como aquele, com um terno, não era um terno branco, era um terno creme, não sei dizer. Na mão dele tinha um envelope com um selo em cima assim dourado, e ele vinha, falava assim, ó, tudo que tem aqui dentro é pra você, e eu vim só pra você, Aí eu vi aquele envelope na mão dele e ele falava, tudo que tá aqui é pra você, basta você aceitar, eu te dou. Aqui dentro tem tudo que você precisa, aqui tem dinheiro, tem carro, tem casa. Falou comigo, você vai sair do aluguel, eu tenho o maior sonho de sair do aluguel, irmãos. Eu peço ao Senhor no momento certo ele me tirar do aluguel. Ele já me deu o terreno, nós já conseguimos construir o muro, mas agora falta a gente construir a nossa casa ainda, porque com Deus é diferente, né? Aí a gente tá esperando, então o meu maior sonho, e eu sempre trabalho de madrugada com meu esposo, nós acordamos à madrugada e eu tenho... Sinceramente, eu trabalho nessa área porque eu preciso, mas eu não gosto porque eu não durmo e me atrapalha muito mentalmente, porque eu uso muita mente para estudar, eu uso a mente para ler. Então, igual agora, eu tô gravando o vídeo, mas eu tô com muito sono, muito sono mesmo. Meu olho tá queimando igual brasa de fogo. Se você perceber, tá até um pouco meio inchado, é sono esse aqui. Então, me atrapalha muito na área da leitura, para mim estar estudando. Eu tenho livros que eu não consegui ler ainda por tempo, por sono. Então eu sei, cada um sabe a necessidade, né? As pessoas, elas veem o elo forte, mas não vê o que a gente passa no nosso particular. E ele falou comigo que eu não trabalharia, não acordaria mais de madrugada. Você acredita que o maligno falou isso, que eu não acordaria de madrugada? Você não vai acordar mais de madrugada, porque ele sabe que eu não gosto de acordar de madrugada, não gosto. Quem gosta, gente, de não dormir à noite? Então ele falava isso, aí ele falou assim, mas só tem uma coisa, você precisa mudar a mensagem. Você precisa mudar a mensagem e o jeito de você falar, olha só. Aí eu falei na hora assim, o Espírito Santo, eu não tive discernimento por mim, por Odete, naquele momento que era o diabo, mas o Espírito Santo bradou dentro de mim e falou, é o inimigo da tua alma, minha filha. Quando falou assim, eu repreendi, né? Eu tava indo num caminho estreitozinho assim, e ele saiu da minha frente assim, e eu passei no caminho, e ali ficou para trás. Então, nós vivemos essas experiências em sonho.
Eu tô te dizendo que ele aparece em sonho porque ele apareceu várias vezes. Já tive várias experiências em sonho à noite, agarrar no meu pescoço, tentar me sufocar dormindo, gritar no meu ouvido, aparecer pra mim como seres malignos, muitas vezes em sonho. Então, irmãos, a gente precisa ter esse discernimento. Muitas vezes Satanás até em sonho aparece pra degredir alguém, pra jogar lança. Então a gente precisa orar muito ao Senhor pela nossa mente, pela proteção, pelo capacete da salvação na nossa cabeça, entendeu? Porque isso aqui é pra gente espiritual. Crente carnal não acredita em nada disso, não. Crente carnal, pra ele, tudo é na intenção dele. O crente normal, tudo pra ele é normal. Nada, tudo é normal. Agora, o espiritual vai entender o que eu tô falando. Nós somos espirituais e nós entendemos isso. Então, o inimigo tem suas formas de trabalhar. Vamos voltar aqui, que eu acho que eu dei uma saída muito grande do texto. E eles aqui, eles acharam, né? A aparência muitas vezes engana, irmãos. A aparência muitas vezes engana. Às vezes você vai julgar a pessoa pela aparência, mas você não sabe o coração daquela pessoa. Você não sabe a forma que aquela pessoa. Então, tu pare de julgar. Você que gosta de julgar as pessoas pela aparência, você que gosta de julgar pela vestimenta, você que gosta de julgar pelo palavreado, mude seu conceito. Comece a pedir a Deus discernimento e pare de julgar as pessoas pelo que ouve, pelo que fala, pelo que você vê. E comece a julgar as pessoas da forma certa, pelo padrão bíblico da palavra de Deus. Já que você quer fazer julgamento, faça o julgamento justo dentro da palavra de Deus e pare de apontar e criticar os seus irmãos, porque a aparência engana, tá? Muita gente tá falando esse negócio, me falaram, mas você não tem intimidade com a pessoa, estão falando e você não tem intimidade nenhuma. Como é que você vai acreditar naquilo se você nem conhece a pessoa? Talvez você não deu nenhuma paz do Senhor, porque o diabo roubou até essa oportunidade de você dar a paz do Senhor pra alguém. Aí você não conhece, não sabe perto, não sabe quem é a pessoa, vai julgar a pessoa. Então procure não julgar, porque isso também é pecado, amém? Então eles vão ficar assim, porque eles vão tratar com amor, irmãos. Eles vão tratar com tanta bondade, eles vão acender a fogueira. Receberam eles porque estava muito frio e chovendo. Eles tiveram compaixão, coisa que os judeus não teve. Os bárbaros teve compaixão, coisas que os judeus em Jerusalém, os judeus que perseguiam, não teve compaixão. Então aqui nós vamos ver o Senhor mostrando o pré-julgamento, você julgar as pessoas pela aparência, julgar as pessoas pelo que estão ouvindo, pelo que estão falando. É por isso que o texto está ressaltando que eles chegaram na ilha de Malta. Aí o verso no meio diz assim, ó: soubemos que a ilha se chamava Malta. Ah, meu Deus do céu, então entenda, cuidado com a aparência. Às vezes aquela pessoa que é tão boazinha, que parece, que dá tapinha, só a pessoa mais, a cobra mata abraçando, irmãos. Cobra mata abraçando. Às vezes aquela pessoa que tá, eu te amo, dando tapinha nas suas costas. Aí você é um exemplo pra mim. Essa aí é a cobra que tá aí dando bote, você não tá nem percebendo. Tá você só abraçando, espremendo. Mas uma pessoa verdadeira, que fala a verdade, ela nunca vai ser tida, ele vai ser bem recebida. Nunca. Uma pessoa bíblica, uma pessoa que vive a palavra, que vive a verdade, não vai ser bem recebida. Então muita gente vai se levantar para falar mal dela, vai se levantar para defamar. Procura ver a vida de Ezequiel, procura ver a vida de Jeremias, vai procurar ver a vida dos profetas, dos homens de Deus, vai procurar ver a vida de todos que serviram a Deus com sinceridade, os apóstolos. Você vai ver que tinha gente que falava mal. Paulo, eles acusavam Paulo de ladrão, eles acusaram Paulo de falar e não viver, eles acusaram Paulo de ser soberbo, eles acusaram Paulo de tudo quanto foi forma que você imaginar. Paulo foi acusado. Se você ler todas as epístolas de Paulo, você vai ver. E a epístola que Paulo mais sofreu apontamento, julgamento, calúnia, deformações foi em Coríntios. Na cidade de Coríntios, a qual ele fundou, e não quis receber nem oferta da igreja, ele não quis, ele trabalhou para se sustentar, para se manter, já mesmo para não cair na boca do povo. E caiu. Então quem somos nós, né? Quem somos nós? O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, irmão, vai fazer com que pessoas se afastem da gente, vai fazer com que pessoas se oponham contra a gente precisa ter essa certeza, essa convicção. Paulo chegou na ilha de Malta, Paulo não chegou cruzando os braços. Olha aí, o verso 3, o verso 4, o verso 5, o verso 6. Paulo, quando ele chega, enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos, Paulo estava parado, não, mano. Paulo estava servindo, porque nós viemos para servir. Quando ele chega na ilha, né, eles são bem recebidos, os irmãos ali abraçam ele com muita bondade, misericórdia. Chovendo muito, fazia frio, o que ele fez? Eu vou fazer uma fogueira para aquecer esse povo. Olha o que a parte C do versículo diz: pois estava chovendo e fazia muito frio no verso 2. Então Paulo foi fazer o quê? Um fogo para aquecer os irmãos, para servir aos irmãos. O que acontece? No meio daquele feixe de lenha, enquanto Paulo juntava o feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se em sua mão. Então, quando Paulo está catando aqueles gravetinhos finos que pega fogo rápido, uma víbora estava no meio daquele graveto e agarrou na mão de Paulo. Quando agarra na mão de Paulo, assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, começaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Paulo,
sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal para se cumprir aquilo que o Senhor falou com Paulo no capítulo 16. Paulo, não temas, eu sou contigo e nada, mal algum te acontecerá, porque é necessário você ir a Roma. E Paulo continua ali catando os gravetos, sacode a cobra no fogo e continua catando os gravetos, porque a cobra, ela pode até aparecer com graveto, mas, irmãos, quando chega perto do fogo, é por isso que tem crente que não gosta de fervor espiritual, por isso que crente não gosta de ver o mover de Deus na igreja, de ver outros falando em língua, porque tem, cada um adora de um jeito. Não que esse desequilíbrio que nós estamos vivendo ultimamente, tá um desequilíbrio, o povo grita, cai no chão, pula, rodopia de um pé só, faz essas coisas malignas que tá acontecendo aí na rede social, come mato, usa isso, é um negócio velho demoníaco que a gente tá vendo aí, e estão dizendo que é Pentecoste, que é mover de Deus. Não, é satanismo, satanização misturado dentro dos cultos. Mas nós estamos falando de poder que vem do alto, que traz o arrependimento, o aquebrantamento, que as pessoas choram, se entregam na presença, verdadeiramente falam no mistério, cada um tem seu modo de adorar, pula, grita, sei lá como, mas adora a Deus em espírito. Não com esse desequilíbrio, essa loucura que nós estamos vivendo. Eu sou pentecostal, mas sou Bíblia. Eu sou pentecostal, mas eu gosto de Bíblia. Eu falo, se tiver de pular, eu pulo. Se eu tiver de falar alto, eu falo em língua. Se eu tiver de adorar, eu adoro. É da forma que eu quero adorar o Senhor naquele momento ali, que o Senhor me impulsiona a adorar Ele. Entendeu? Aí, o que acontece? Paulo joga a cobra no fogo, porque cobra não gosta de fogo. Aí você vê crente reclamando de mensagem, crente reclamando de pregador, crente reclamando de pastor. É cobra. É cobra. Cobra pode até ser parecida com graveto. Pode até parecer com graveto. Mas quando chega perto do fogo, ela mostra quem ela é. Ela morde a mão de Paulo. Só que havia sobre Paulo uma palavra e nada, dando algum acontecendo. Então não tenha medo da víbora, minha querida. Joga essa víbora no fogo. Taca essa cobra no fogo e permanece. Porque a víbora, ela até parece graveto. Ela até parece com graveto, mas não é. É lenha seca, lenha verde. Lenha seca não, lenha verde. Porque a lenha verde você pode tentar botar fogo nela. Então ela pode tentar, mas ela não pega fogo de jeito nenhum. Agora o graveto, qualquer você botar, qualquer fogo que você pegar, ele pega. Ele pega e começa a queimar. E cobra, quando sente beira de fogo, cobra não gosta de fogo. Tem que tacar fogo no altar. Sabe por que tá esse monte de cobra em cima de altar? Esse monte de gente cheio de título, mas tudo cobra? Porque não tem fogo em alguns altares. Não tem mais fogo em alguns altares. O fogo em alguns altares apagou. Não tem mais lenha para queimar nos altares. Porque nós estamos vendo tanto pecado, tanta gente brincando, abominando o evangelho, tantas pessoas não querendo mais viver o evangelho, abominando, porque de pessoas que estão lá em cima do altar. Cobra, vestida de graveto, mas é cobra, tem pavor de fogo, pastores que condenam. Aqui na minha igreja não se prega sobre pecado, não se fala sobre isso, aqui não pode pular, aqui não pode fazer isso. São cobras que estão no altar usando o ministério para poder tirar vantagem da igreja. Então é isso que acontece no lugar onde não tem fogo verdadeiro. Paulo fala assim: eu preguei o evangelho no poder da palavra de Deus. E fogo é poder. Fogo é poder de Deus. A palavra de Deus está em fogo. Jeremias falou que quando ele pensou em parar em pregar, a palavra como fogo queimava dentro dele e não conseguiu parar, porque aquele fogo queimava, o fogo da palavra, o fogo do avivamento, o fervor espiritual. Tem muita gente que já perdeu o fogo, já perdeu o fervor e já foi cobra mesmo. E nós precisamos manter esse fogo aceso, né? A Bíblia nos fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu já tô pregando. Eu tô indo já pra parte da pregação. Tô me empolgando, vamos lá, vamos parar de empolgar um pouco e voltar aqui. Deus é bom, Deus é bom. Então taca essa cobra no fogo, porque cobra não suporta fogo, tá? Você quer ver? Anda com a fofoqueira e começa a tacar fogo nela. Tacar a palavra, tacar a Bíblia, tacar a oração. Porque os crentes hoje não gostam de orar não, tá? Os crentes não gostam de orar. 5 de oração que não tem oração. 5 de oração que o povo não ora nem 1 minuto nem 2. Vai cantar e quer que o fogo desce quando vai acontecer as coisas. Nós vemos na igreja cultos que não começam com oração, não começam com adoração. Uma desorganização dentro das igrejas terrível. E querem fogo, querem poder, querem avivamento. Fazem culto de avivamento sem oração, sem poder, sem nada. Por quê? Porque o povo estão ficando lenha verde. E nós precisamos voltar a buscar fogo. Fogo da palavra, fogo que vem de Deus, fogo que vem do alto, fogo que traz vida. Amém? Então naquele momento
Os bárbaros começaram a olhar e falar: ah, ele escapou lá do mar, mas ele vai morrer aqui porque tem justiça. Eles acreditavam num Deus chamado Dark. Esqueci, não consigo falar de Deus. Você quer Dark? Dark é alguma coisa, o Deus que eles acreditavam. Se você for ler ali, estudar a mitologia grega, você vai ver. Dark. Eles acreditavam nesse Deus chamado Dark, que traduzido era Deus que fazia justiça divina. Então, como eles viram que Paulo sobreviveu ao naufrágio no navio, porque eles passaram mais de 14 dias com fome, sem comer, você vê que Paulo começa a insistir para que eles comessem. Então eles estariam debilitados, eles estariam com uma aparência bem sofrida. Então eles não chegaram ali com tudo escorrendo, tudo corado, não. Eles chegaram ali debaixo de muita luta, muita prova, e o físico sente, porque o físico sente, o físico sente e mostra. Então eles começaram a falar que era a justiça desse Deus, fazendo justiça sobre a vida de Paulo, que Paulo era assassino, não morreu no mar, mas ia morrer ali. E ali eles ficaram esperando Paulo inchar, eles ficaram esperando Paulo cair morto, mas Paulo estava ali trabalhando, continuando, eles observando, e tudo que acontecia era normal. Eles mudaram a opinião e começaram a dizer: esse aí é um Deus. Esse já é um Deus, não é um homem, é um Deus. E começaram a querer divinizar Paulo. Começaram a mudar o pensamento em relação a Paulo e começaram a querer divinizar ele. Então Paulo vai ali na ilha de Malta, ele vai chegar às autoridades. Quem é um das autoridades é Públio. Públio, que era o nome reconhecido ali por ele naquela ilha, como autoridade, né? Como líder, como governante daquela ilha. E este homem vai chamar Paulo até a casa dele. Quando Paulo chega lá, o pai desse homem está doente, com febre, com diarreia. Paulo vai ir à casa dele, vai orar por aquele homem vai ser curado. Aquele homem vai ser curado. Por quê? Porque Paulo carregava com ele a presença, a essência de Deus. Se você vê lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro e João estão subindo ao templo, né, para orar na hora nona. E ali quando ele chega, tem o coxo aleijado na porta do templo que pede prata e ouro. E eles falam: ó, prata e ouro nós não temos. Primeiro ele fala: olhe para nós, não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Hoje, nos dias atuais, a gente está tendo muita prata e ouro e pouco levanta e anda. Esse é o problema atual da igreja brasileira. É muita prata e ouro e pouco levanta e anda. A gente estamos ficando materialista. Nós estamos buscando para nós mesmos. Estamos se tornando crentes egoístas. Todo crente egoísta, ele não pensa no outro, ele só pensa nele, ele só pensa nos seus desejos, ele só pensa nas suas necessidades. Então ele se torna um homem egoísta, uma mulher egoísta, que não tem sentimento, não tem empatia. Então ele só pensa em si próprio. Então isso é ser um egoísta. É uma pessoa que só pensa em si próprio e não nos outros. Então Paulo, ele tem o levanta e anda, não tem a prata e ouro. Paulo chega na saída sem nada. Eu não estou dizendo que pobreza vai fazer parte da nossa vida o tempo todo, não. Não é isso, irmão. Não é pecado. O Senhor me tirou da lama. O verso que eu carrego na minha vida, um dos versos que eu carrego na minha vida, mas é o primeiro de todos que eu carrego na minha vida, é Salmos 42, versículo 2, que diz assim: tirou-me de um charco de lodo, de perdição, afirmou os meus passos, colocou sobre a rosa, colocou um novo cântico na minha boca, firmou os meus passos. Eu levo esse verso da minha vida, porque Deus me tirou da lama, Deus me tirou da pobreza, Deus me tirou do sofrimento, e Deus colocou entre os príncipes assentado. E cada dia que passa, Deus tem mudado a minha história. Hoje nós temos um carro, hoje nós temos o nosso terreno próprio, que nós vamos construir em nome de Jesus. O Senhor tem mudado a nossa história. Moramos bem, não moramos mal, temos uma vida estabilizada, temos um comércio. Então eu louvo a Deus por isso, porque tudo é para glória e para honra do nome dele. Eu não estou te dizendo que pobreza tem que fazer parte da nossa vida para mostrar o evangelho em nós, não é isso. Eu estou dizendo que o que não pode sair de nós é a humildade, a essência. Independente do cenário, você vai ver, olha as situações que Paulo está passando desde o capítulo 23, mas Paulo não perde a sua essência de adorador, Paulo não perde a sua essência de pregador, Paulo não perde a sua essência de pastor, Paulo não perde a sua essência de homem de Deus, Paulo não perde a sua essência e não rouba a glória de Deus, continua dando a glória a Deus. E aí Paulo vai impor as mãos desse homem, esse homem vai ser curado, e olha o propósito de Deus se cumprindo na vida de Paulo ali. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. Deixa eu te dizer uma coisa: homenagear pessoas, honrar pessoas não é pecado, porque a honra ficou para homens, agora a glória é para Deus. Aleluia. A glória é para Deus, mas honra é para homens. Sabe qual é o problema atual? Nós não queremos mais honrar os nossos irmãos. E o que acontece? Estão querendo roubar a glória de Deus, porque não, a gente vai lá. Eu vou falar algo muito sério aqui. Eu não tô botando pano quente e não concordo com isso, não concordo. Mas muitas dessas pessoas que estão cobrando para pregar absurdos, eles começaram a pregar sem cobrar.
Eles começaram a ir por amor à obra. Mas sabe o que aconteceu? Pessoas mão de vacas, mesquinhas, pastores que só pensam no bolso deles, lideranças que só pensam no seu próprio bolso, pessoas que querem fazer somente para si, não tinha coragem de dar nem a gasolina para eles, não tinha coragem de dar nem a passagem de ônibus para eles, não tinha coragem de perguntar se tinha um alimento dentro de casa. Então essas pessoas começaram a se corromper, porque muitas vezes foi a ajuda dessas pessoas. Claro que isso não é desculpa me perder o meu caráter em Deus, mas muitas vezes coopera, porque eu já passei momentos difíceis e o Satanás chegar no meu ouvido e falar: se você cobrasse para pregar, você não passaria por isso. Várias vezes, mas em oração pedindo a Deus para repreender, porque eu sei que é o diabo tentando corromper o meu caráter com Deus. Então muitas dessas pessoas começou bem, só tá terminando mal porque não vigiaram também, claro, e porque a gente não tem muito apoio, irmãos. São raros os lugares que as pessoas nos honram, são raros os lugares que as pessoas glorificam o nome do Senhor e honram nossas vidas. Então esse povo honrou Paulo, esse povo honrou o homem de Deus. Olha a diferença do tratamento dos judeus para eles. E aí todos o que ouviam falar, né, do que estava acontecendo, eles iam até Paulo. Aqueles supriram Paulo das necessidades, ofertaram todo o suprimento para que eles continuassem a viagem. Então abençoaram eles, sabiam a necessidade que eles tinham. Muitas vezes a gente vê a necessidade do irmão, não está nem preocupado. Eu sempre falo, irmãos, eu faço trabalho Mulheres Sábias para a glória do nome do Senhor. Já tem 4 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu faço questão de abençoar as pessoas que me ajudam. Eu faço questão de abençoar. Ó, eu não cobro caro nos kits, igual o povo bota aí aquele valor altíssimo, não. Eu coloco um valor acessível, porque eu preciso abençoar os pregadores. Não, ninguém cobra, não chamo pessoas que cobram, não chamo. Quem dá valor não chama. Eu chamo pessoas que Deus direciona, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e ali eu abençoo com valor que eu vou poder naquele momento, que Deus vai colocar no meu coração, e eu abençoo a vida daquelas pessoas. Não vão sair com a mão abanando, porque na honra quem tem honra. Nós não somos honrados porque nós não sabemos honrar mais, entendeu? Então eu sempre gosto de honrar essas pessoas, abençoar as disponibilidades que eles têm de sair da sua casa, sair da sua família, de entrar, pegar a estrada, pode acontecer um acidente. Já passamos por tanta coisa, quase sofreu um acidente, de carro já bateu no fundo do nosso carro, já passamos tanta coisa até chegar na igreja para pregar, na hora de voltar, mas ali glorificando o nome do Senhor. Então eu penso em tudo isso. Por que eu penso tudo isso? Porque eu faço, eu vivo essa vida. Eu sou uma pregadora itinerante pela misericórdia do Senhor. Então eu vivo isso e eu sei o que a gente passa. Então por isso, todas as vezes que eu faço trabalho, eu faço questão de honrar essas pessoas. Por quê? Porque eu sei que em muitos lugares que nós não somos honrados. Tem gente falando de honra, mas não sabe o que é honrar. Tem pessoas que falam de honra, mas não sabem o que é honrar. Querem ser honrados, mas não querem honrar ninguém. Esse é o problema atual da igreja, irmão. Da igreja não, né? Dos bárbaros que entraram dentro da igreja. Dos falsos que estão dentro da igreja. Amém? Então aqui essas pessoas começaram a chegar até Paulo, porque estava passando. Eles passaram 3 meses do inverno ali, e essas pessoas começaram a levar as pessoas doentes da ilha. Paulo impôs a mão, orava, e eles eram curados pelo nome de Jesus. O nome do Senhor foi sendo glorificado naquele lugar, e aquela ilha foi ganha, e Paulo continua a viagem. Paulo agora entra no navio e parte ali rumo a Roma, e nesse navio ele vai falar o nome de 2 deuses, né, gêmeos ali, que tinham um nome no navio bem grandão, que estava escrito Castor e Polos, que eram 2 deuses, 2 adoração divina que eles adoravam ali, que era conhecido como os filhos de Zeus, né, que protegia, né, as embarcações ali no mar. Então Paulo cita isso aqui porque era um povo idólatra. Paulo estava indo para a terra idólatra, pisando no lugar de pessoas idólatras. Então Paulo cita isso aqui, que você vai ver que na ilha de Malta caiu por terra toda a religiosidade deles, toda essa idolatria, né, nesse Deus que ele tinha, desse Deus Dak, que eles achavam que era que fazia justiça divina, e ali eles viram que só o Senhor é Deus através da vida de Paulo. Deus vai usar a sua vida para que outras pessoas vejam que só Ele é Deus. É por isso que você não pode murmurar no processo. Mas eu vou falar algo para vocês aqui. No trabalho de Mulheres Sábias agora desse ano eu passei muita prova. Jesus de misericórdia. Só pra vocês terem ideia, eu tô ainda, né, que eu creio que na semana eu compro meu fogão. Eu tô sem fogão tem 1 mês. Meu fogão, na semana do Mulheres Sábias, pegou fogo, pegou fogo, tudo subiu, tô sem fogão. Comecei a cozinhar num fogão industrial que é da padaria, trouxe pra casa, mas adorando a Deus. Falei, Senhor, apertado, porque no momento agora não tô podendo gastar, porque eu gastei muito com esse trabalho. Nosso carro quebrou, ficamos 2 semanas sem carro. Meu esposo teve que fazer uma dívida, pegou outro carro, graças a Deus a dívida tá aí, mas nós vamos pagar trabalhando, e por aí vai indo. Então foi vento, irmão, vento mesmo. Aí eu tava assim, falei, Senhor, meu Deus. Bom, gente, a mulher que dona de casa, sem fogão, sem geladeira, você tá amarrando as mãos dela. E eu falei, Senhor, eu não gosto de cozinhar nesse fogão industrial, muito ruim. E eu falando com o Senhor, eu falei, vou juntar a moeda de R$1, mas se juntar a moeda de R$1 pra me comprar, essa semana, no nome de Jesus, eu compro meu fogão. E eu fiquei pensando, mas adorando a Deus. Falei, se eu for uma pessoa, eu tive tudo, irmãos, pra murmurar, eu tive tudo pra reclamar.
reclamar, pra ficar dentro de casa gritando. Eu não. Falei assim, eu não vou murmurar, eu tô lutando contra a minha carne. Não é fácil não, tá? Não é fácil, não é fácil. O fogão é aberto, então virou uma panela de óleo, pá, caiu aquele monte de óleo no chão, meu Deus. Mas ali eu falei, não vou murmurar. Então todas essas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Deus tem tudo. Ah, missionário, mas isso aí é coisa simples para quem tá ouvindo. Mas para mim é grande, porque eu sei que Deus está no controle. Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida, mas a gente precisa se posicionar. Paulo sai de um navio, Paulo sai de dentro do cenáculo, deu uma perseguição. Paulo foi esbofeteado, levou soco na boca, que o líder da sinagoga manda socar a boca dele, acho que é no capítulo 24 ou 25, não sei, para ele calar a boca, soca a boca dele, entendeu? Ele apanha, ele é quase esmagado, quase rasgado ao meio pela população que queria matar ele. Tudo isso esse homem estava passando e agora esse homem está chegando no propósito dele, algemado, preso, aonde ele queria ir pregar livre. Ele vai chegar, mas ele murmurou não, continuou com o propósito, porque Deus vai apertar em muitas situações para que o nome dele seja glorificado, mas vai cumprir o propósito, Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Não temas, tenha resistência. Olha o que está escrito no verso 15, os irmãos daquela região haviam recebido notícias de que estávamos para chegar e vieram até a praça de Apio, as 3 vendas até a praça, cadê? Eu perdi aqui. Vieram até a praça de Apio e as 3 vendas para nos encontrar. Assim que os viu, versículo 15, tá? Paulo deu graças a Deus e sentiu no seu interior grande encorajamento. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta em uma casa própria, sobre sua vigilância e guarda de um soldado. Então pensa aí, a sua resistência vai trazer alegria para alguém. Então os irmãos vão correr para chegar. Paulo tá chegando, Paulo, vamos ver Paulo, passou pelo naufrágio, o 4º naufrágio que ele passa, tá vivo. Então trouxe alegria no coração de Paulo de ver os irmãos chegando até ele, e encorajou mais ainda. Pensa que se o texto aqui, a parte C do versículo dizendo que Paulo, quando viu os irmãos, deu graças a Deus e no seu interior se sentiu encorajado, é porque Paulo estava também entristecido com toda a situação, mas ele sentiu coragem, ver a igreja que vinha abraçar ele, a resistência dele encorajava a igreja, e a alegria da igreja, a resistência da igreja encorajava, então a sua alegria, a sua resistência vai encorajar alguém, irmãos. Não pare, eu sei que a luta tá grande, a dificuldade tá grande, mas continue. Alguém está de pé porque tá vendo a sua vida, alguém já pensou em desistir, mas tá vendo você de pé. Um tempo atrás aí, eu gosto de contar testemunho mesmo, um tempo atrás eu tava muito triste aqui, eu tava muito triste mesmo com algumas situações que têm acontecido de todas as áreas da minha vida, glória a Deus por isso, obrigado Jesus, eu sou escolhido pelo Senhor, por isso que eu tô passando prova, e ali aquelas coisas acontecendo ali, tem uns meses isso, eu tava muito triste mesmo em casa. Eu confesso pros irmãos que eu tinha pensado até em parar de pregar nas igrejas e ficar pregando só nas ruas, porque eu não tava dando mais conta de tanto ataque. Eu pensei nisso, pensei mesmo. E aí eu falei que tava muito triste e uma pessoa me ligou e falou comigo, missionário, eu tava aqui em casa e o Espírito Santo falou comigo que era pra mim te ligar e que era pra me falar pra você que você é uma serva do Senhor, que Deus te conhece. Essa pessoa começou a profetizar na minha vida e quero te dizer o respeito que eu tenho pela sua vida. A senhora tem sido pra mim um testemunho vivo que ainda há fiéis na terra. Aquilo foi aquecendo tanto meu coração, irmãos. Eu chorei tanto, mas aqueceu tanto meu coração porque eu vi sinceridade nas palavras da irmã. Não tinha bajulação, não tinha mentira, porque o Espírito Santo testifica. E ali eu comecei a ficar muito feliz, chorei muito, agradecendo a Deus, que eu tava muito triste. E quando ela orou pela minha vida, quando ela desligou o telefone, eu fui falar com Deus e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que os dias que eu tô triste, para me lembrar que tem pessoas que tá de pé, porque tá vendo a firmeza e a resistência na minha vida. Então nessa tarde eu passo para você isso também. Veja que você tá de pé porque a resistência de Deus tá em você. Alguém tá olhando para você e vendo em você um exemplo de Deus. Então continue, porque o Senhor tá te mantendo viva e tá te dando resistência por isso, para que outras pessoas vejam você de pé, que você suporta, que você passa e saiba que não é impossível. Amém? Então continue. Então, irmãos, não vai dar pra gente terminar aqui. Amanhã eu termino. Já tá chegando a 32 minutos de vídeo e vai ficar muito longo. Então amanhã eu termino. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Oh, glória!